Ena corona, ena ho, ena corona, ena ho. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga, você que está aqui conosco, boa noite, querido Akai, que criou, gravou, compôs e ilustrou essa música. Bom dia, você que não é da aldeia, você que é da aldeia, você que está vindo pela primeira vez, você que nos acompanha. Esse aqui é o programa da aldeia. Sejam bem-vindos, e como nós fazemos toda segunda-feira no programa da aldeia, eu vou pedir que você dê uma fechadinha de olho rapidinho e através do coração, respirando devagar e profundamente, você vai entrando em sintonia no teu coração com uma poderosa energia que comanda as segundas-feiras, que é o segundo raio, o raio dourado, amor, sabedoria. Vá sintonizando com o segundo raio, amor, sabedoria. Lá em cima, em algum lugar desse cosmos sagrado e infinito, o querido Mestre Confúcio, os queridos Arcanjo Jofiel e Constância, dirigentes desse raio dourado, amor, sabedoria, possam enviar para cada um de nós que está em sintonia a energia do dourado amor sabedoria para que ela penetre em nosso coração na chama trina e traga essa consciência de paz, de harmonia, de entendimento, alegria e de esperança. Muito bem, aqui quem fala ainda é o Irineu de Liberale. Eu estava pensando em mudar Joaquim com K, eu acho bacana, mas algumas pessoas falam, fica Irineu que tá bom, né? Você vai criar confusão, então eu estou Irineu ainda. Muito bem. Falando sério agora, Brasil, sul do país, triste, né? São as mudanças de ciclo, isso vai acontecer aqui, vai acontecer em outros lugares. São os resgates kármicos. É a Mãe Terra colocando a ordem divina naquilo que foi tirado. A gente teve durante muito tempo na região do Nordeste a famosa seca que criou a indústria da seca, que criou a Sudene, que criou um monte de desvios de dinheiro público aqui no Brasil por causa disso. E hoje nós temos a quantidade de água que vai do Paraná para baixo, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Algum motivo cósmico tem das pessoas que estarem lá, estarem vivendo, né, esses processos, né? As coisas não são de graça, né? O universo, ele não dá, não é no cego. O universo é justo para mim, para você e para os outros. Para aqueles que a gente conhece e principalmente para aqueles que a gente não conhece. E o universo coloca aquilo que precisa colocar na nossa vida. Hoje nós vamos falar um tema interessante que é a sensualidade humana. Você é sensual, lindinho ou lindinha? Sensual, a pessoa tem um charme, né? Algumas jogam o cabelo, alguns homens se colocam naquela postura assim do impenetrável. Eu não vou falar embroxável, que isso é coisa do meio de político, não, né? Que aquele cara que olha distante e longe, não está nem eu, então que te olha nos olhos com olho devorador. Aquela mulher que usa a necessidade de ter um bom decote ou as pernas para fora por qualquer motivo de carência emocional ou para reafirmar a sua beleza. Qual é a tua visão da tua sensualidade? Como é que você vê a sensualidade? Você lida com ela de uma maneira legal ou você lida com culpa? Você lida com ela entendendo uma necessidade humana ou você lida com julgamento? Como é que você lida com a sensualidade? É interessante porque ela faz parte da minha, da tua, da vida de todo mundo, né? Talvez quem não tenha sensualidade é a nossa cachorra aqui, a Júlia, mas
Até ela eu acho charmosa. Porque ela dá umas cruzadinhas de braço e coloca a carinha assim que a gente fica apaixonada por ela, né? Uma visão assim de sensualidade são atos, modos, gestos que o ser humano tem, que pode ser de se cumprimentar, de se comportamento, nossa, meu Deus do céu, se comportar ou exprimir algum sentimento voltado para provocar ou manifestar o interesse de alguém por é isso aí, entende? Dizem que também a sensualidade é uma atitude e não uma forma de se vestir. Tem pessoas que se vestem, em geral, muito mais as mulheres do que homens. Tem homens que também se vestem, sabe? Que tem um corpo atraente, um corpo que chama atenção. Então eles usam o corpo como a mulher usa, e a mulher é mais vezeira em usar o corpo, porque o lado feminino se permite viver outras experiências que o masculino não vive. Então a mulher usa muito o corpo para viver a sensualidade. E esse tema veio porque aconteceu um fato essa semana comigo, e eu vou contar o que aconteceu. Eu estava numa determinada academia, fazendo o meu preparo físico, né? Então, a gente tem um grupo no horário que eu vou, de 4 pessoas fixas, né? São 4 pessoas. E de repente, eis que de repente chega uma quinta pessoa. Uma moça que talvez tivesse uns 30 anos, com daqueles colã, mas colã, que o corpo era valorizado de uma maneira absurdamente bela, atraente, generoso, desejável, que se você podia imaginar estava naquela moça. Porém, eu sou um pouco mais experiente do que grande parte das pessoas, porque eu lido justamente com o comportamento. Eu já fiz a leitura. A leitura dela eu vou imitar aqui. Cheguei! Olha como eu estou lindo e gostosa. Eu fiquei na minha, olhei para ela, fechei os olhos, continuei fazendo o que eu tinha que fazer lá, meu preparo físico, meu condicionamento, como eu faço 3 vezes por semana. E ela falou com uma, falou com outra, falou com as pessoas, e eu na minha lá. Só na hora de ir embora que eu falei, até logo, ela falou, até logo, tá, então. Fiquei na minha, mas ela era, fisicamente, ela era perfeita, em termos da beleza e da harmonia que aquele colã justo no corpo, que marcava tudo que você possa imaginar e aquilo que você gostaria de imaginar também. Aí eu fiz a leitura. Fiquei na minha. Saí de lá, fui embora. No dia seguinte eu estava aqui, na hora da minha meditação, como é bom meditar, né? Sempre vem coisas, né? Você vê, o tema do programa de hoje, a sensualidade humana, veio dessa meditação, por uma experiência que eu vivi. A querida Esmeralda, da corrente sacerdotisa de Avalon, encostou. Como sempre, ela muito bem-humorada, né? Eu assisto mal-humorada, ela está sempre bem-humorada. E ela me chama de velhinho lindinho, né? Porque se chama só de velhinho, eu fico mal. Velhinho lindinho eu gosto. Por favor, me chama de velhinho lindinho que eu gosto, né? Tudo bem e tal? E aí ela falou assim, você percebeu como você ficou incomodado com aquela moça lá na academia que você frequenta? Então, você percebeu que você ficou em julgamento com ela? Não estou dizendo que a postura dela fosse adequada, mas é o jeito que ela consegue expressar a sua sensualidade baseada na sua carência, baseada na sua necessidade de ter atenção e confirmarem que ela é bonita e atraente, etc, etc, etc,
como grande parte das pessoas precisam, e principalmente no sexo feminino. Ok. Olha o que te incomodou. Primeira coisa, o que me incomodou foi a leitura que eu fiz. A leitura que eu fiz, ela estava ali se mostrando que ela era melhor e mais bonita que todo mundo. E tinham 3 mulheres ali. Mas também ela falou só e falou, não, ela é muito atraente. Eu poderia faltar com o meu objetivo de ser, inclusive, um pensamento fiel à minha relação, porque ela é por demais bonita, perfeitamente. Então veja, ela falando, os seres humanos, você sabe, né? E é verdade, eu sei, mas todo mundo olha para todo mundo. Com qual olhar? Fecharemos já. Vamos continuar aqui mais ou menos uma discussão. No final a gente volta a isso. Dizem que, então, a sensualidade é uma atitude e não uma forma de se vestir ou morder o lábio, jogar o cabelo, cruzar as pernas, ou muitos homens que olham por cima de todo mundo ou te encaram assim de frente a frente para dizer, olha o meu poder, você mulher eu te domino, olha como eu sou forte, poderoso e belo, e você se quiser eu vou ter alguma coisa com você. Maneiras. Tem outras, talvez umas 15, né? Outras formas. Quando você pega os dicionários, eu fui olhar no dicionário antes de fazer o programa, como você consegue definir dentro do dicionário da língua portuguesa brasileira o que é sensualidade. Você encontra algumas definições como lascívia, libertinagem, luxúria, volúpia. Claro que tem, mas não é disso que eu quero falar. Então veja só, dentro daquele processo do desenvolvimento humano, desenvolvimento emocional, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento social, o ser humano precisou viver múltiplas relações. Múltiplas relações. Eu estou no meu 5º casamento. A minha esposa está no 3º. E você? Com quantas pessoas a gente se envolveu? Com quantas pessoas a gente teve interesse, seduziu, ou se deixou ser seduzida, ou fizemos as 2 coisas? Isso é humano. Isso não quer dizer que eu não possa viver um momento de honestidade agora, ou vivi em outros momentos a honestidade da relação. Mas a gente tem um conjunto de coisas, conjunto, aqui ó, um conjunto de coisas num campo de energia que está além desse físico, esse corpo aqui, esse campo está na 4ª dimensão. Você, eu, o Bolsonaro tem, o Trump tem, o Lula tem, sei lá como é de Israel, o Netanyahu tem, o Milei da Argentina tem, o Chaves tem. Quem? Vai. A Madonna que estava aqui final de semana tem. Todo mundo tem um campo. Este campo está impresso, e a Júlia está querendo entrar aqui. Eu não vou deixar ela entrar, porque ela é capaz de latir. Neste campo está impresso a minha história que não está no equilíbrio e na cura. Então, nesse campo eu tenho alguns padrões de machucados, de rejeição, de traumas, de dúvidas, de medos, de agressividades, etc, 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 etc. Então, o meu campo tem esse conjunto. E nesse campo de conjunto, eu tenho também as situações de vícios comportamentais que eu tenho. O que são as relações? Eu não estou falando de relação sexual, relações humanas. Um espaço onde eu, como ser humano,
estou tendo a oportunidade de desenvolver competências, dissertar laços afetivos, emocionais, espirituais, em alguns casos até sexuais. O que é uma relação? Eu aprender a respeitar as dificuldades, porque o outro não funciona do meu jeito. O que são as relações? Pode ser com o que eu falei, mais ou menos parecido, você tem uma opinião ainda, inclusive até diferente daquilo que eu falei. Algo que eu nunca pensei, pode ser que você esteja pensando. A gente tem as interpretações muito baseadas na nossa cultura. Então, veja só. Eu, você e os outros, eu homem, você mulher, ou outros homens ou outras mulheres, temos neste campo, que está aqui atrás, múltiplas encarnações vivendo aqui junto comigo, com múltiplos parceiros com que eu vivi. Eu, Irineu, que já tive 5 casamentos, eu encontrei na minha vida, no mínimo, acho que 10 ou 11 mulheres que eu não tenho nenhum envolvimento sexual nem afetivo, apenas pessoas que eu conheço, que já foram parceiras afetivas sexuais de outras vidas. Esposas, amantes. E com você deve ser igual, não é, Irineu? É que eu sei, eu tenho oportunidade de saber, talvez pelo trabalho que eu faço. E com você é igual também. E é muito interessante que eu fico sabendo quando isso acontece, quando eu começo uma relação afetiva, essas pessoas se manifestam através de vibrações pesadíssimas de ciúmes e inveja. Aí eu vou checar numa mesa radiônica, eu percebo 1, 2, 3 encarnações passadas de coisas pendentes para serem curadas. E eu vou lá e vou fazer curar. Então veja só, eu tenho isso daí. Então eu também tenho vícios da necessidade de conquista, vícios de poder. Homem ou mulher, está tudo aqui nesse campo. Eu tenho aquilo que é chamado memória extracerebral, que são memórias ou consciências de vidas passadas, coladas na psique das pessoas. Às vezes a memória está aqui, ó, grudadinha. Ontem eu atendi uma pessoa que a memória estava grudada. Quando eu precisei fazer a limpeza que havia necessidade, para limpar com o cachimbo e o pêndulo para desligar aqui do cerebelo, demorou mais de 5 minutos. E os outros foram 2 ou 3 minutos. Por quê? Estava muito ligada no mental, na memória de vida passada. Então veja, aí eu tenho também uma coisa que se torna quase esquisita, ou talvez apavorante, que é as religiões. A religião, o que ela colocou para a gente nos últimos séculos? Castrações. Lembra que eu tenho falado aqui? Você precisa se batizar porque aquela relação sexual que a tua mãe e o teu pai teve, que pode ter sido muito feliz e gostosa, a qual talvez tiveram bons orgasmos, é pecado. Esse Deus que deu para você, para mim, para todo mundo, o direito, ou o direito não, ele deu o sexo, que um pênis ou uma vagina e tudo aquilo que envolve uma relação, é algo só para ser sentido que existe, mas não pode se partir para os fatos finais, porque é pecado. Deus é um cara sacana. Ele colocou o pecado, então a gente precisa da religião para purificar o pecado. Porque aquilo que mamãe e papai fez é pecado, não devia ter sido feito. Quanto disso daí? Quanto dessa história também deturpa? Então a repressão que isso colocou não segura a força da sexualidade. Ela apenas distrai, ela apenas faz com que aquilo exploda em algum momento de uma forma muito mais forte. Pode ter certeza. Então veja, eu tenho também um conjunto de desorientação da sexualidade desde a infância. Eu já tive pessoas no plural, homens,
que me procuraram aqui no consultório alguns anos atrás, a qual a primeira relação sexual, alguém da família, um tio ou um primo, levou para um prostíbulo para ter contato com prostituta, porque você tem que virar homem com 16, 17 anos. Hoje dificilmente precisa fazer isso, porque as meninas de 16, 17 anos topam qualquer coisa em geral. Mas alguns anos, 20, 30 anos atrás, não topavam porque era proibido ainda, né? Não havia essa liberação. Foram duas pessoas. Uma levou o tio, outra levou o primo mais velho. E tinham traumas, porque detestaram. Porque todo mundo lá da porta, lá brincando, gozando, e a pessoa não conseguia ter vontade nem ter ereção, junto com uma mulher que nos dois casos diziam que fediam. Um momento especial. A menina ainda tenta, no momento especial da vida dela, às vezes escolher um parceiro. O homem, infelizmente, ele é jogado aos leões. Ele tem que ser um trepador, quase que bom que hoje tem mudado. Talvez de 20, 15 anos para cá já não tem quase ocorrendo mais isso. Mas, nossa, eu fui jovem, adolescente, eu vi colegas meus, como é que eram as experiências, só prostitutas. A menina não, a menina tem aquele sonho da primeira vez, então ela imagina uma coisa assim pura, uma entrega de um amor, um príncipe encantado, qualquer coisa assim, tá? O homem não, o homem é um pedaço de carne, um corpo para ser usado e ejaculado dentro. Que chato que eu estou falando, mas é real, eu não tô tirando isso de um filme de baixa produção porque é pornográfico, estou tirando da realidade humana, inclusive coisas que eu vejo no consultório. Então veja só, na infância eu recebi então um conjunto de desorientação da minha sexualidade. Foi falado, foi dito para mim as piores coisas. Eu já falei e vou repetir. Eu tinha 6 anos. Eu morava numa casa que ao lado da minha casa tinha uma pequena empresa que mexia com criolina, asfalto de pequenas... Ele asfaltava pátio de empresa, não era asfalto de rua, mas usava asfalto, então tinha areia, betume, um monte de coisa lá. E nessa que a gente chama de fabriquinha, né? Era fabriquinha, o nome que a gente dava. Então toda semana, 2, 3 vezes por semana, vinha os caminhões de areia. Virava aqueles caminhões, a gente, moleque, ia pular na areia, quase se afogar na areia, quase morrer afogado. E um dos dias que eu estava lá, um colega que devia ter uns 3 anos mais do que eu, que foi o grande carrasco da minha infância, porque ele me batia todo dia, todo dia. Na brincadeira, eu saía na rua e ele me batia, né? Eu tinha 6, ele tinha 9, e o cara era um terror, né? Ele um dia chegou, falou pro meu irmão, e eu estava perto, meu irmão tinha 1 ano, meu irmão mais velho, o Rony. Ele falou, você sabia que toda noite a nossa mãe e o nosso pai fazem porcaria? Porcaria era o nome que se dava naquele tempo, da minha cultura, da minha infância, porcaria era a relação sexual, chamando de porcaria. Eu levei um choque na minha cabeça infantil, com a maturidade que eu tinha, o discernimento maravilhoso que eu tinha. Eu falei assim, minha mãe não vale nada. Eu não pensei no meu pai, pensei na minha mãe. E alguns meses depois, minha mãe embucha. O meu irmão de volta tem 7 anos a menos do que eu. Minha mãe ficou grávida. Meu Deus do céu, minha mãe exigia que eu fosse na feira com ela para puxar o carrinho de feira, que era pesado e era longe. E eu tinha vergonha porque ela parava na rua com aquele barrigão para conversar com um monte de pessoas que a conheciam, falando a gravidez, não sei o que lá. Eu ali com aquela cara não sabia onde pôr. Eu não sabia onde pôr a cara, porque todo mundo sabia que a minha mãe tinha feito porcaria. Essa coisa, essa imagem que foi tão forte, só passou a partir de uns 10, 11 anos. Que eu comecei então a entender que existia a relação sexual
que eu tinha nascido por relação sexual com minha mãe, meu pai, todo mundo. Mas não, olha só. Então, por quê? Porque nunca teve esclarecimento, nunca teve alguém que chegou, que orientou, nada. Então, veja só. Na sensualidade humana, o masculino e o feminino olham de maneiras um pouco diferenciadas ou agem de maneira um pouco diferenciada. Muito bem. Por trás da sensualidade masculina tem muito desejo de conquistar. Tem o desejo de posse e poder sobre o outro, ou sobre a outra principalmente. Sentir-se importante ao conquistar e seduzir, sentir que é o bom. Quantas eu conquistei, quantas se apaixonam por mim, quantas eu seduzi, quantas eu levei para a cama, quantas. Esse é o vulgo da humanidade masculina. Nos aspectos femininos, lá no fundo tem a necessidade de ser bonita, a necessidade de ser notada, a necessidade de ser confirmada, a necessidade de ser desejada, de ser aceita, de sentir que aí entra a competição também, que ela é igual ou melhor que a outra. Então, de repente, como a gente tem muitas mulheres que pensam igual a mim, eu falo essa bandeira há 30 anos atrás, e muitas falam, a mulher não se veste para o homem, ela se veste para a mulher, porque ela sabe que a mulher vai olhar para ela inteiro. Outro dia eu vi uma mulher, 2 anos atrás, ela falou uma coisa. O homem, palavra de uma mulher, o homem olha as nádegas, não pode falar bunda aqui, então eu não falei. Olha o homem, as nádegas e o C também não pode falar peito, eu não falei. E o cabelo, tá? E às vezes o rosto, tá? Mais ou menos certo. A mulher também olha para o homem, o volume na frente, o tamanho do tórax, né? As pernas, né? Às vezes a barriga da perna, a panturrilha e tal. E olha para toda mulher como o homem olha também. O homem não fica olhando para outro homem, a mulher olha para o homem e para a mulher. É uma outra dinâmica. Porque existe um processo de competição muito doente. Ok? A gente fala muito nos cursos, né? O sagrado feminino e masculino de ontem, a gente deu mais uma pitaquinha. Falamos o mês passado de abril, e talvez em junho e julho vamos continuar falando, tentando trazer, né, alguma coisa de reflexão. Porém, como ocorre, de fato ocorre, por que ocorre? Então veja, a mulher usa mais o corpo do que o homem. Porque a mulher sabe o poder que ela tem sobre o corpo, sobre o olhar do homem no corpo dela. Um bom decote, uma bela coxa, uma maquiagem muito bem feita no cabelo e no rosto, roupas que mostrem a exuberância do seu corpo. São todos fatores que atraem muitos olhares masculinos. Claro que feminino, mas o olhar feminino quase que sempre é de outra estrutura, que venha provocar o desejo. Então veja, todo homem sente atração por uma mulher bela. Porque nós temos aqui nesse campo uma história de múltiplas, no caso do homem, muitas mulheres na vida. E eu fui então acostumado a olhar a mulher que está sempre sensualizando do jeito dela, dependendo da época, para poder ter essa pessoa comigo. Por quê? Ter aquele corpo, ter aquela presença, ter às vezes até um carinho, ter às vezes até um gesto de amor. Encontrar alguém que eu possa compartilhar a minha identidade, a minha intimidade, às vezes a minha solidão, para que ela não fique só, a solidão não seja só, né? Seja compartilhada.
Então veja só, toda mulher sente também atração e a mulher olha para todo homem também que ela acha interessante. Mesmo as casadas e comprometidas como os homens casados e comprometidos. E quem fala que não é mentiroso. Porém, aí que está a questão que a espiritualidade veio falar comigo. Como é que eu lido com isso? Eu lido de que maneira? Então veja só. Ao olhar que eu tenho, que eu jogo a minha sensualidade para promover o quê? Um despertamento de alguma atitude, de simpatia, de aceitação ou até de desejo pela minha pessoa. E há um processo de eu querer apenas me sentir adequadamente bem, porque eu estou feliz, não precisando do apoio do outro, mas eu demonstro pela minha aparência que eu estou bem comigo, que eu estou me amando, numa sintonia. Então eu não estou buscando o reconhecimento exterior. Eu estou me vestindo, me portando como eu me sinto em harmonia. São diferentes as questões. E uma coisa que é extremamente importante foi que me foi dito, que agora eu coloco o que faltava da mensagem da irmã Esmeralda. Você lembra, ela falando para mim, quantas vezes nós da espiritualidade falamos para você ficar no coração? Eu falei, é a vida inteira então. Por que ficar no coração? Porque quem fica no coração, baseado no seu coração, no seu sentimento de amorosidade por si, consegue olhar o outro com amorosidade. Então consegue entender o sagrado daquele corpo, que é bonito sim, mas que não precisa ficar você desejando o tempo inteiro como se você fosse um doente, uma pessoa sem nenhuma noção de nada. Então, agora, há pessoas que entendem, tanto homens como mulheres, que o corpo da outra pessoa nunca é para ser respeitado, é para ser usado. Qualquer pessoa que se coloca de uma maneira sensual, que pode ser por alegria ou pode ser por carência, a grande maioria por carência, necessidade de ser aceito, de ser acolhido, qualquer pessoa que faz isso promove alguma emoção, como eu tive, acho que eu contei semana passada. Porém, eu vi claramente, pela leitura do terapeuta de mais de 30 anos, eu bato o olho, tem uma leitura interessante, e quando eu vou lá, checo, confirmo, ela estava correta. Deu para ver a intenção dela. Ainda mais estando num ambiente que tinha dois homens diferentes, provavelmente então, talvez ela teve até que mostrar para as 3 mulheres que estavam ali que ela tinha mais atração, ela poderia, os homens ter por ela do que tinham pelas que estavam ali. Não sei se isso é certo ou não, é apenas um pensamento que me veio. Porém, algo que é muito importante analisar. Quando eu olho um homem ou uma mulher a partir do coração, eu não entro nessa sensualidade desenfreada e às vezes desequilibrada. Eu respeito o ser divino que há naquele ser, mesmo que estando vivendo algum desequilíbrio, às vezes por qualquer situação que seja. Porque exigir que o outro tenha equilíbrio, você não vai conseguir. Exigir que o outro tenha equilíbrio, não vai ter. Eu peguei algumas épocas, pela minha idade, que passei dos 70. Eu peguei o início da mini saia. Hoje mini saia foi natural. Há 60 anos atrás não era não. Não era não. Sabe? Uma mulher, hoje, a gente, esses dias de verão aqui em São Paulo, todo lugar que você vai, se tiver 10 mulheres, 8 ou 7 são de shorts. 60 anos atrás, ninguém dava de short, não. Sequer calça comprida, quase que tudo vestidão comprido.
Então o mundo tem mudado, o mundo tem adquirido outros padrões, outras aprendizagens, está amadurecendo muita coisa, mas às vezes a gente percebe a imaturidade das pessoas ao usar o corpo. Precisando mostrar a sua beleza, tendo a necessidade de sensualizar tudo aquilo que faz. Quem sabe alguém me note, quem sabe alguém me valorize, e eu não estou valorizando a mim. Então, como é bonito ver pessoas bonitas. É gostoso de ver homens e mulheres bonitos. Às vezes eu estou no ritual da Ayahuasca, eu olho e falo, nossa, quanta gente linda aqui, homens e mulheres, né? Quanta gente bonita. E ali ninguém está sensual. Todo mundo está com roupas adequadas para o ambiente, raramente aparece uma pessoa que destoa, todo mundo entende o sagrado. Mas são almas lindas, maravilhosas que estão ali. Olhando aquela fisionomia de esperança, aquelas pessoas que às vezes estão até com um pouco de apreensão. Nossa, o que vai acontecer, etc, etc, etc. Então veja, as coisas em si não estão ligadas somente a uma sensualidade desequilibrada. Mas muita gente vive o processo da sensualidade desequilibrada. Justamente porque a gente abriu mão de ficar no nosso coração. Quando eu permaneço no coração, eu consigo é legal, eu consigo ter um olhar adequado pelo outro. Eu consigo ter um olhar de respeito. Eu consigo ter um olhar de paz. Eu consigo ter um olhar de entendimento do divino que está ali. Agora, se eu não olho com respeito, eu olho apenas com o corpo dos desejos, eu olho só com os corpos de uma conquista, ou uma conquista mais para o masculino, ou o feminino, eu seduzo para ser conquistada. O que está por trás? Uma enorme carência, um enorme buraco emocional. E quando eu estou nessa carência, nesse buraco emocional, o que ocorre comigo? Eu entro em processos emocionais de desequilíbrio, porque o que eu atraí? Os meus machucados, as minhas memórias ancestrais, as dores da infância, todas elas encostam em mim. A sensualidade humana é uma coisa natural do ser humano ter. Mas será, para fechar a questão de hoje, que eu pratico a minha sensualidade humana da maneira adequada? Será que eu não a pratico de uma maneira, às vezes, mais ou menos doente ou desequilibrada? Reflita, porque quando você coloca o olhar do amor para tomar conta da tua vida, eu coloco na minha, as coisas andam maravilhosamente bem. E quando não tem olhar de amor, elas podem ficar meio esquisitas. Esse é o programa do dia. Se você gostar do programa, dá um likezinho. Outra coisa que eu queria pedir, se você, principalmente quem está no canal do YouTube, se tiver algum tema que você gostaria que a gente escolhesse, algum tema que você gostaria que a gente fizesse um programa, acho que chegou a pizza aí. Mande pra gente aí, inscreva no canal do YouTube, manda uma mensagenzinha aí que a gente vai tentar fazer alguma coisa, quem sabe para falar sobre alguma coisa que para você é importante. Esse mês de maio, dia 25 de maio, que é sábado, 25 de maio, nós vamos ter mais um ritual de cura e libertação da Ayahuasca. Os e-mails já foram lançados ontem. Então, e toda segunda-feira, programa da aldeia. Na quinta-feira, se você quiser estar no bar de Piranga, às 9 horas da noite, 8 horas da noite, quinta-feira, no bar de Piranga, a roda de cura da aldeia do Dourado. Eu agradeço o seu carinho, a sua atenção e que você tenha uma semana de paz, de harmonia e de luz. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.